dance with you now is to dance with you once again. Da 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 da. All I want is to feel you so close, is to be with you till the end. Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula. Eu sou a professora Miriam, professora de Ciências, e hoje nós vamos falar sobre fontes e tipos de energia. Pensando nesse assunto, para você, o que é energia? Bom, podemos dizer que energia está ligado à capacidade de produção, de ação ou movimento. E ela pode se manifestar de várias formas no nosso dia a dia. Por exemplo, os alimentos, que nós utilizamos e dele extraímos energia para nos mantermos vivos. Fazemos uso também da energia luminosa, da energia elétrica. E pensando nisso, nós percebemos que nós utilizamos constantemente esses tipos de energia. Mas será que nós sabemos quais são as diferenças entre elas e se de fato existem outros tipos de energia? Sendo assim, nós iniciaremos falando sobre fontes de energia. De onde nós podemos obter as nossas energias? E aqui nós temos dois grupos. Nós temos as fontes renováveis, que são assim consideradas porque elas se renovam em pouco tempo. Por exemplo, nós temos as hidrelétricas, que a partir do movimento ali das quedas dos rios há uma produção de energia elétrica. Nós temos também a energia solar, utilizando aí esse recurso luminoso e convertendo em energia elétrica. Nós temos também a energia eólica, advinda, a gente utiliza o vento, e conforme movimenta essas pás ali, nós temos a conversão em energia elétrica. E nós podemos falar também de um outro grupo que são das fontes de energias não renováveis. São finitas, ou seja, elas podem acabar, se esgotar, e elas são produzidas por milhares de anos. Nós temos o petróleo, o gás natural, nós temos também o exemplo, o carvão. E a partir dessas várias matrizes é que nós conseguimos obter diferentes tipos de energia. E assim nós iniciaremos falando sobre a energia mecânica, que é uma energia que realiza um trabalho, uma ação, um movimento, e ela se divide em duas. Nós temos a energia cinética, que está relacionada ao movimento, como nós podemos observar aí o carro se deslocando. Um outro exemplo que poderia citar é, por exemplo, a hélice do avião. Conforme ele vai se movimentando, aumentando esse ritmo, nós temos o deslocamento ali do avião. E a partir dela nós podemos ter uma conversão, uma transformação. Por exemplo, as pás, lá naquele processo de produção de energia eólica, nós temos ali uma energia cinética do movimento transformando em energia elétrica. Outro exemplo, dentro da energia mecânica, é a energia potencial, que ela está relacionada à possibilidade de deslocamento. Por exemplo, nós sabemos que os corpos eles possuem uma quantidade de energia que eles podem utilizar para se mover. E aqui nós temos um exemplo da montanha-russa. Conforme o carrinho vai se deslocando, nós temos a energia cinética, a energia do movimento. Quando ele chega no ponto mais alto, nós temos a energia potencial, que é justamente pode chegar a acontecer algo. Esse carrinho ele pode descer, ele pode se movimentar. Então, quando ele chega ali no topo, ele apresenta essa energia potencial de possibilidade de poder algo, tá? Assim, nós temos também um outro tipo de energia, que é a energia térmica, como nós vemos aí na imagem, e ela justamente fala de temperatura. Então, quanto maior o grau de agitação dessas moléculas, nós temos ali uma energia térmica acontecendo, e esse grau de agitação vai determinar, por exemplo, se eu tenho um líquido ali muito quente, esse grau de agitação é maior. Se eu tenho mais frio, vai diminuindo aí essa intensidade.
Um outro exemplo de transformação de energia que a gente pode observar é quando nós atritamos, por exemplo, a mão uma na outra, né? Nós observamos que há um movimento, há uma energia cinética e começa a esquentar. Quando a gente aproxima do rosto, por exemplo, nós temos uma energia térmica, a temperatura está elevada, o grau de agitação dessas moléculas está maior. Bom, terceiro tipo de energia que nós temos é a energia química. Tudo que existe e que é formado por substância possui uma energia química. E ela se faz presente na união das moléculas. E ela é percebida através desse rompimento dessas moléculas. Como, por exemplo, quando nós temos ali a queima da madeira, que é um produto orgânico, algo vivo, quando ela aquece, essas moléculas se rompem e liberam uma energia suficiente para manter o fogo junto com o oxigênio. Então a gente começa a observar, né, que esse rompimento dessas moléculas gerou, né, esse fogo, e aí nós conseguimos observar esse processo, né, químico acontecendo. O quarto tipo de energia é a energia que é a base, né, do nosso agrupamento em sociedade. Devido à luz, às indústrias, o transporte, isso nos aproxima e por isso ela é extremamente necessária aí para as nossas sociedades. Bom, ela é uma energia de passagem de corrente elétrica. Bom, como assim, professora? Os elétrons ali, eles estão organizadinhos, como se tivessem um atrás do outro, indo para o mesmo sentido. Isso que acontece. E a intensidade da energia elétrica, ela varia muito. Isso pode ser medido. Por exemplo, quando nós encostamos em um objeto ou em uma pessoa, né, a gente tem aquela sensação de um choque leve, né? Por mais que nós não conseguimos visualizar essa energia elétrica, mas há uma passagem, né, dessa corrente aí, dessa energia que faz a gente, às vezes, levar um choque, por exemplo, na tomada, né? Quando a gente encosta em um fio, né? Pensando em uma intensidade um pouco maior de energia elétrica. Então vamos pensar, por exemplo, um fio de um poste. É claro que nós não podemos, né, nos aproximar, mas com certeza o choque é muito maior, né? Bom, outro exemplo que nós temos é a energia nuclear. Essa energia não é algo que acontece aí do nosso cotidiano. É necessário um lugar específico. Por quê? Porque ali nós temos acontecendo uma fusão de átomos diferentes, ou seja, átomos diferentes se unindo. E esses átomos, eles podem ser pequenos ou leves, como por exemplo o hidrogênio. Quando eles se unem, acontece essa fusão, né, produz uma energia elevada, e isso pode gerar energia térmica, energia elétrica, é uma intensidade muito grande, né, esse choque entre eles. Então, nós necessitamos de um local específico para isso acontecer, tá? Bom, nós temos aqui a energia luminosa. Pensando na energia luminosa aqui, por exemplo, a gente consegue observar ali o fogo, né? A gente tem essa percepção aí, que é justamente isso, está relacionado à luz, né? A luz, ela é uma onda eletromagnética e na maioria das vezes, né, ela é visível e nós interagimos com ela constantemente. Bom, e por fim nós temos a energia sonora, que também é energia, são ondas que possuem intensidade diferente. E às vezes a gente tem essa percepção, às vezes é um som tão alto que o nosso corpo ele reage, né? Às vezes a gente tampa o ouvido, tem aquela sensação um pouco mais de pânico, né? De medo. Isso acontece, né, devido à intensidade dessa energia sonora. Bom, nós podemos encontrar, como nós vimos, vários tipos de energia e transformações acontecendo simultaneamente, né? Por exemplo, em uma única ação. Vamos pensar lá na bomba atômica, né? Quando nós temos aquela explosão intensa, né, nós temos ali energia nuclear acontecendo, né? Nós temos aí essa união, essa fusão de átomos diferentes. Nós temos a energia luminosa que a gente consegue visualizar, né?
aquele brilho intenso acontecendo, nós temos a energia térmica, aquele calor, né, intenso, nós temos energia sonora, o som produzido. Então a gente pode observar que no nosso dia a dia existem vários tipos de energia e elas podem se transformar, né, de uma para outra em um único momento, uma única ação. E assim nós ficamos por aqui. Encerramos a nossa aula de hoje. Desejo a vocês um ótimo estudo e até a próxima aula.